Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua minguante que fecha a lunação de Escorpião, e essa lua acontece no dia 16 de novembro de 2022. Eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes aqui na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, mas a proposta desse conjunto de vídeos de astrologia aqui desse canal é poder trazer algumas reflexões a respeito das energias, sem falar de tanta coisa muito técnica, que é justamente para facilitar o entendimento da astrologia e também para nós podermos entender de uma forma mais fácil as propostas de evolução que estão sendo trazidas para nós aqui na Terra, na nossa querida amada Mãe Gaia, pelo cosmos, pelo céu, os planetas, nosso sistema solar, a nossa galáxia, porque nós recebemos muitas energias aqui e nós precisamos saber como utilizar essas energias. Então a proposta aqui é realmente trazer uma interpretação que possa facilitar o processo da manifestação dessa energia na sua vida para facilitar o seu propósito de alma, de aflorar e você viver uma vida cada vez melhor. E para nós podermos começar aqui essa interpretação e essa reflexão, eu sempre faço uma sintonização para nós abrirmos o campo de energia e sintonizar com a egrégora para poder facilitar as canalizações aqui. Então eu convido você a mergulhar nessa conexão junto comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja à nossa disposição aqui no planeta Terra, e por toda a iluminação e expansão de consciência que recebemos a partir de todo esse conhecimento dessas ferramentas, e peço a essas entidades e seres de luz que abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e essa leitura astrológica da lua minguante da lunação de Escorpião de 2022, para que você que está me ouvindo neste momento possa receber os aconselhamentos da espiritualidade e a canalização das energias que possam contribuir para a manifestação do seu propósito superior divino. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que seja possível canalizar as energias que estão à nossa disposição e que vêm dos astros no céu, do nosso sistema solar e da nossa galáxia, e que seja possível a tradução dessas energias em palavras, em ações, para que nós possamos seguir com o nosso caminho, o nosso propósito de vida, de uma maneira fácil, leve, alegre, e que seja possível a manifestação do amor, da prosperidade e da vida em todos os aspectos da nossa existência. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo, vamos lá então falar dessa lua minguante que está então fechando a lunação de Escorpião. Quando nós temos uma lua minguante, nós temos um fechamento de energia, um fechamento de um ciclo, e que traz então a energia para mais introspecção e para processos mais reflexivos, meditativos e tudo mais. Só que a questão é a seguinte, a gente passou isso já praticamente na lunação inteira, porque foi um período de eclipses, então além dos fechamentos normais de uma lua minguante, ela está fechando uma temporada de eclipses. Então isso é bastante significativo, porque nós agora estamos como se fosse concluindo o nosso casulo, e as coisas que foram trabalhadas ao longo dessa temporada vão ter uma reverberação mais longa, por até 6 meses, ou mesmo mais do que isso, dependendo do caso. Cada caso é um caso, tem gente que defende que é por mais de 6 meses, que vai até um ano e meio. Eu, no meu caso, eu penso principalmente para 6 meses, porque é o que é mais fácil de mensurar, por assim dizer, mas isso não impede que tenham energias que você possa ter plantado agora, e que você ainda esteja plantando e que vão reverberar por muito mais tempo do que isso.
Mas a questão é, a gente está agora fechando esse ciclo, fechando essa temporada de eclipses e então concluindo uma lógica de raciocínio que trouxe, então, eventos, acontecimentos. Então, essa lunação, um período de aproximadamente 5 semanas, na verdade, que é desde a última lua minguante, já é o começo foi na última lua minguante, já é a preparação para a temporada de eclipses, foram os eclipses e agora é o fechamento. Então, a gente não vai necessariamente processar tudo agora mesmo, porque temporada de eclipses costuma trazer alguns eventos que são um pouquinho mais surpreendentes. Para cada pessoa em uma área da vida diferente, mas a questão é que costumam aparecer questões um pouco inusitadas, ainda mais considerando que nós estamos com a quadratura de Saturno e Urano, então aquele fator surpresa, aquela coisa totalmente fora da curva que ninguém estava esperando, pode ser que tenha acontecido alguma coisa assim na sua vida. Como as energias vão impactar mais ou menos, dependendo do mapa individual, então não dá para pôr uma regra aqui, né, de que todo mundo sentiu coisas surpreendentes, mas é uma boa possibilidade. Então você vai vendo como que essa energia, enfim, de alguma maneira ressoa na sua vida. Mas a questão é que, então, nós vivemos essa temporada, nós estamos processando energia, mas nós precisamos processar algum aprendizado mais curto também, porque senão, se tudo fosse sempre, tudo longo prazo assim, a gente não ia ter como focar nas coisas pequenas, também até mesmo nos pequenos afazeres do dia a dia, e coisas desse tipo. E como a vida demanda esse tipo de coisa de nós, demanda que nós estejamos sempre em atividade, em movimento, fazendo as coisas na nossa labuta do dia a dia mesmo, até mesmo para a construção do nosso objetivo de vida, do nosso propósito, para essa manifestação poder acontecer. Cada pessoa tem o seu papel a cumprir no meio disso tudo, para a manifestação do próprio propósito, então nem se fala. Mas a questão é essa, nós temos algumas coisas para serem processadas, e aqui eu sinto, principalmente, considerando não só o sentir e não só também a conexão com a minha mentora, mas considerando o conhecimento de astrologia também, algo que eu percebo que mudou, tá? Na energia da última semana para cá, desde do eclipse até agora, teve alguma coisa que fez sabe, como se fosse uma grande virada. Energias que antes estavam muito tensas, não é que agora elas não estejam mais, mas deu uma boa suavizada na energia. Só que não é porque a energia suavizou que significa que seja também livre de desafios o processo de integração dos aprendizados. E eu digo isso porque nós temos Lilith em um aspecto harmônico com o Sol, com Mercúrio, por um lado. Então a Lilith está em Câncer, aí em Escorpião a gente tem Sol e Mercúrio, que é o que dá para considerar aqui o aspecto dela. E depois, do outro lado, nós temos Netuno e Júpiter em Peixes. Então, esse grande triângulo de água, eu falei que a energia mudou, porque apesar de nós estarmos antes com já energia em Peixes, energia em Câncer e energia em Escorpião, agora elas estão se conversando como se fosse encaixado. É como se a peça do quebra-cabeça finalmente tivesse entrado no lugar, ou então a engrenagem tivesse realmente entrado no lugar, e agora o negócio tem condição de começar a processar. E aqui, como a gente tem Mercúrio no meio disso tudo, então Mercúrio fala sobre a racionalidade, fala sobre o nosso intelecto, então é como se agora coisas que estavam muito abstratas, que estavam assim, totalmente, sabe assim, desorientadas, agora é o momento dessas coisas começarem a fazer um pouquinho de sentido. Agora é o momento de um processamento um pouquinho mais consciente das energias. Porque até então, as energias estavam vindo, trazendo assim, tiro, porrada e bomba para todo que é lado, e falando assim, se vira, sabe? Vai fazendo do jeito que dá, vai vivendo do jeito que dá, mas agora é o momento de, não é só do jeito que dá, agora é o momento de olhar para o que aconteceu, então tem que olhar para o passado sim, tem que olhar para essas últimas semanas, tem que olhar também para questões um pouco mais antigas, mas como eu estou falando agora de processamento mais curto prazo, então vamos olhar principalmente desde a última lua minguante. Se você puder assistir os vídeos de novo, para você entender como que andou acontecendo as coisas na sua vida, e para você ver se você está conseguindo processar os aprendizados, é uma coisa que pode ser útil para você também. Mas a questão é a seguinte, então, desde a última lua minguante, então energias vêm sendo processadas, e agora? O que realmente você consegue entender de tudo que aconteceu com você nesses últimos tempos?
O que realmente você sente que está concluindo na sua vida. Porque como Escorpião é um signo que fala de fechamento, de dar um ponto final nas coisas, e é o signo de morte e renascimento, então agora é realmente o momento de uma virada. Eu achei, assim, muito bonito e até, assim, poético por parte do universo, assim, essa lua minguante do jeito que ela tá saindo aqui agora. Porque realmente parece que essa vai ser um fechamento de lunação para terminar de lavar, sabe? Para terminar de limpar alguma coisa que antes, assim, parece que tava o puro caos e agora é o momento de limpar, limpa. Ah, sabe? Dá para respirar de novo. Dá para poder ter um pouco mais de alívio no coração. Sabe? É essa sensação que eu tenho quando eu olho para esse mapa. Sim, ainda tem algumas energias mais tensas, porque tem planetas mais lentos que estão fazendo alguns movimentozinhos de tensão, e a gente tem também a oposição de Lilith com Plutão. Então, sempre que a gente tem Lilith em Plutão fazendo essa oposição, é uma coisa que está acontecendo relativamente bastante nesses últimos meses, porque a Lilith faz um movimento de pêndulo, então ela está indo de Câncer para Leão e volta para Câncer, e aí ela vai fazendo isso. E ela leva 9 anos para dar uma volta. Então, ela fica 9 meses aproximadamente em cada signo, mas como o movimento dela é bem irregular, assim, ela fica indo, vindo, então na verdade ela fica praticamente assim, 9 meses fazendo um pêndulo entre uma coisa e outra, e aí mais de um ano para poder sair de uma coisa, então é um pouquinho mais complicado o movimento dela. Mas a questão é que ela está pendulando, basicamente, entre Câncer e Leão, e que são questões que vão falar sobre infância, e que vão falar sobre o nosso campo emocional, os nossos traumas, questões até mesmo da construção da nossa identidade, a construção do nosso ego, as estratégias de sobrevivência que a gente criou desde a infância. Então tem muita coisa aqui também do campo da família, tem campo multidimensional, sistêmico, morfogenético, que vai precisar de processamento, mas que não é uma coisa que começou agora. Eu sinto que tem coisas, na verdade, que eu já venho falando desse assunto, não só em vídeos de astrologia, mas nos vídeos de cristalomancia e cleromancia também. Sempre, assim, nos últimos meses, acho que desde que eu comecei a fazer a cristalomancia particularmente, porque antes eu fazia astrologia e cristalomancia no mesmo vídeo. E aí depois eu separei e agora a astrologia é uma coisa, e aí eu agreguei a cleromancia também, que é a leitura de dados, junto com a cristalomancia. Mas desde o começo desse trabalho, eu já sentia essa energia, assim, saía muita coisa de família. Saía, assim, demais. E, mais recentemente, algumas coisas de família já não estão mais aparecendo com tanta relevância assim, mas elas são relevantes. E como a Lilith fica fazendo esse movimento de pêndulo aqui, tramitando por Câncer, que é justamente a ancestralidade, que vai falar sobre as nossas raízes, né, vai falar sobre onde que você tem a base da sua estrutura. E a base da nossa estrutura, de qualquer estrutura, é a nossa base genética, por assim dizer. Então, a nossa origem, a nossa essência, aquilo que vem mesmo de códigos, que vem de referências que a gente tem e que são biológicas também. Tudo isso impacta também a nossa vida, impacta a nossa forma de ser em alguns aspectos. E aí, então, como ela ficou movimentando muito por Câncer e Leão, então ela passou por essa oposição com Plutão, assim, em vários momentos. E agora, essa oposição, assim, ela tá bem próxima, assim, ela tá praticamente exata. Então, é um momento que vai falar assim, então, como no momento do pico da Lua, né? Então, assim, quando é a Lua nova, é quando a Lua e o Sol estão exatamente no mesmo ponto. Quando é a Lua crescente, é quando a Lua e o Sol estão exatamente 90 graus. Quando é a Lua cheia, exatamente a 180 graus. E quando é a Lua minguante, é quando está a 270 graus. Que na verdade é 90 também, só que olhando por uma outra perspectiva. Mas é isso, né? Então a gente tem esse ciclo quando a gente olha para a Lua e o Sol. Então é 0, depois 90, 180, 90 de novo, e aí fecha. Então, cada um desses pontos, que é o ponto de encontro exato entre o Sol e a Lua, ali a gente congela uma energia, e que é uma coisa que a gente faz basicamente por conveniência, tá? Porque toda a energia está sempre se movimentando, e ela nunca é a mesma. Então, passou de um dia para o outro, a energia da Lua já muda bastante, porque ela tem um movimento bem rápido no céu. Então, esse encontro do Sol e da Lua, ele se desfaz muito rápido. É por isso que, quando eu vou trabalhar com a magia, eu gosto sempre de aproveitar o pico, ou então estar o mais próximo possível do pico, porque a energia se desfaz muito rápido. Então, quando a gente olha
para essa energia toda, para esse ciclo e tudo mais. A gente precisa, de alguma maneira, ter um ponto de referência para a gente usar como lógica para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Então, aqui, nesses vídeos, eu faço essas reflexões me baseando nos mapas da Lua, da Lua em relação ao Sol, que é para poder facilitar o nosso trabalho, que é para a gente poder ter um ponto de referência. Porque se a gente não tem ponto de referência nenhum, aí a gente teria que fazer vídeo todo dia, né? Todo dia falando de astrologia. Ah, e o céu de hoje está assim, assim, assado. Aí começa a virar uma coisa muito horóscopo, pro meu gosto, assim. E mesmo quem trabalha com horóscopo, assim, dificilmente a pessoa vai conseguir realmente acertar falando de um signo para um coletivo de pessoas olhando para uma energia do céu. Porque cada pessoa nasceu em um momento diferente. Então, um signo tem 30 graus. Aí para aqui comigo e pensa. Uma pessoa que nasceu, vamos supor, em Capricórnio, ela tá ali no primeiro grau de Capricórnio, e uma pessoa que nasceu com 27, no 27 graus de Capricórnio, essa pessoa já não interage com o céu da mesma forma, apesar dela ser capricorniana também. Então, por isso que não dá pra gente colocar uma regra e falar, ah, isso daqui vai dar certo pra todo mundo, porque o mapa é individual e individualíssimo, na verdade. É uma coisa que é só sua, é a sua foto energética, por assim dizer, né? É a sua referência energética aqui no planeta. É uma das formas que a gente tem de ver é o mapa astrológico. Então, aqui a gente se baseia nesses picos específicos para a gente poder ter um ponto de referência para uma reflexão. Por quê? Essa energia vai ser processada. Então, a Lua vai se movimentar. De agora até a próxima Lua Nova, vai ter um processamento disso que é trabalhado aqui no pico. Então é por isso que é escolhido esse tipo de movimento, porque aí facilita o nosso processo de aprendizado também a respeito das energias. Então, para quem às vezes costuma ter um pouco de dúvida, ou então se perde um pouco aqui, é importante só você ficar com essa informação na sua cabeça. A gente está sempre com movimentos diferentes no céu. A cada dia a gente tem eventos astrológicos novos acontecendo. E não é que eles não sejam relevantes. Mas, aqui, eu estou falando da oposição mesmo de Lilith com Plutão, e ela está sendo relevante, ela vai ser relevante para essa semana porque ela está acontecendo em um pico. Então, aqui a gente está congelando uma energia. Então, é como se a gente congelasse essa oposição por uma semana, por exemplo. Entendeu? A nível de energia, porque isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Não significa que seja assim na prática dos movimentos planetários, mas significa que isso faz sentido para a nossa racionalidade humana poder conceber as energias e para que essas energias possam ser traduzidas, digeridas e para que depois elas possam ter alguma aplicabilidade prática na nossa vida, porque senão a gente vai ficar o tempo todo olhando para o céu e olha, e daí você não vai chegar a conclusão nenhuma, absolutamente. Então, assim, é interessante se você conseguir fazer um acompanhamento do seu mapa em algum momento, para ver os aspectos que estão influenciando mais o seu mapa, é uma coisa super válida. Porque aí você pode ver todo dia, se você quiser. É um horóscopo personalizado isso. Você vai ver, hoje Mercúrio está fazendo um movimento pro meu Sol, por exemplo. Ou então, Plutão no céu está fazendo um movimento para minha Lua. Então tá bom. Então tem alguns movimentos que duram mais tempo, influências que duram mais tempo, outras que duram menos tempo, e aí você vai acompanhando os movimentos pequenininhos. Mas aqui é uma coisa que simplesmente não dá para fazer, todos esses movimentos pequenos. Então, eu só quero aproveitar para deixar isso esclarecido, principalmente para quem já acompanha há mais tempo, porque a minha proposta aqui também com esse trabalho é poder trazer conhecimento, né? Então, quanto mais você for entendendo dessas mecânicas, entendendo que a gente está fazendo paralelos para a gente poder ter essa dinâmica de aprendizado, então vai ficar mais fácil depois para você ouvir o que eu estou falando em outros vídeos e entender. Então tá bom, é uma proposta que eu vou absorver, mas na prática isso vai ser talvez totalmente diferente do que está sendo realmente na teoria elaborado. Mas a energia geral da teoria é uma coisa que a gente pode absorver para a gente poder desenvolver a nossa sabedoria, a nossa inteligência também, e aí a gente consegue ter mais recursos e repertório também para a gente poder depois lidar com a prática. E isso é uma coisa assim que vale ouro, porque se você tem um bom processamento intelectual mesmo, né, se você consegue trazer as energias e você consegue entender, então tá bom, para eu poder trabalhar bem com uma energia, eu preciso, por exemplo, olhar para dentro, fazer uma meditação, ou então quando acontecer alguma coisa, por exemplo, de alguém vir e me dar uma resposta para alguma coisa que eu falar, e aí eu me ofender. Então, calma lá. Então, ao invés de eu responder na hora, eu seguro, respiro,
porque você aprendeu essa estratégia, entendeu? E se você sabe que essa energia está pairando por algum motivo no ar, então fica mais fácil para você poder lidar com a prática do que isso pode trazer para sua vida depois. Porque pode ser que para você não aconteça exatamente o que eu estou falando aqui no vídeo. Mas se você conseguir ler nas entrelinhas também, se você conseguir entender a essência do que está sendo dito, depois você consegue colocar em prática de uma forma muito eficiente. É o que eu falei, isso daqui vale ouro, tá? Então, são muitas questões mesmo para a gente absorver. Eu desafio mesmo, intelectualmente, as pessoas. Eu sei que eu sou essa pessoa, eu sei que eu faço isso, porque como eu até comentei em algum dos vídeos aqui dessa alunação, eu comentei que eu faço questão das minhas edições de vídeo também nem serem muito cortadinhas, assim, né, de ficar dando zoom, aquela coisa para ficar prendendo a atenção do público, porque aqui é assim, você ouve o que você tem condição de ouvir, você entende o que você tem condição de entender, e é um desafio intelectual. Se você assistir esse vídeo 10 vezes, você vai aprender, assim, muitas coisas, e você vai entender coisa que nem foi coisa que eu falei, mas porque você está entrando tanto na energia aqui junto comigo, você consegue absorver muito do que as próprias equipes espirituais aqui estão se conversando. Isso é uma coisa muito interessante para saber também. E eu tô falando sobre tudo isso, porque como a gente tem aqui energia de peixes, energia de escorpião, energia de câncer, muita coisa de água, então as energias de água, elas trazem um fluxo, e elas vão trazendo aquela coisa de assim, às vezes a gente se perde um pouco, mas é para entender que assim, tem um universo, sabe? Tem uma magnitude de coisas que a gente pode saber, que a gente pode sentir, que a gente pode interpretar, que a gente pode absorver, que a gente pode processar e que a gente pode pôr pra fora depois. Assim, é um universo tão vasto, de tanta coisa diferente que a gente pode ter, e como a gente tem Mercúrio e Escorpião, então essa coisa da gente entender as minúcias, assim, os detalhes a respeito dos mistérios da vida, né, de como a energia funciona, essa coisa toda. Então isso é como se agora tivesse facilitado pra gente conseguir entender coisas que antes você falava assim, nossa, eu assisto os vídeos do Matheus e me sinto que é uma pessoa meio burra, porque não tô entendendo nada. E aí, assim, eu admiro quem realmente, assim, se propõe a assistir os meus vídeos aqui, e que realmente, assim, se propõe a fazer esse exercício intelectual, porque eu digo uma coisa, quando eu assisto os meus próprios vídeos depois, tem coisas que nem eu entendo. Tem coisa que eu vou falando, assim, e que é porque eu tô aqui na conexão, e porque a minha mentora vai falando algumas coisas, que depois eu paro pra assistir e eu falo assim, gente, como que esse negócio tá saindo da minha boca? Porque tem hora que eu fico assim, calma, eu preciso parar, às vezes eu volto o vídeo pra eu assistir, pra eu ouvir de novo, tem hora que eu tô ouvindo, assim, e aí, de repente, quando eu vejo, né, minha mente deu uma devagada e parece que eu perdi a linha do raciocínio também. Gente, olha, faz parte. É super normal acontecer esse tipo de coisa. E é o que eu falei sobre o meu processo aqui, né? Como que eu fui instruído, inclusive, na edição dos vídeos. Foi falar, não faça essas estratégias que é uma coisa mais marketing. E quando eu digo marketing, assim, porque tem toda uma estratégia psicológica para você prender a pessoa num vídeo, né? E eu falo assim, eu não uso essas coisas justamente que para poder estimular a concentração, é para estimular a gente a ter foco. Porque assim, se você tem uma coisa que tá toda hora piscando na sua cara, é fácil você ficar olhando para aquilo, mas você não absorve também aquilo, entendeu? Então, aqui realmente, a proposta intelectual, é porque a Lua tá trazendo essa proposta intelectual, por isso que eu tô falando disso. Então, é uma coisa forte. E aí, como eu falei, né, eu admiro quem tá aqui, né, quem consegue acompanhar, quem assiste os vídeos sempre, que comenta, que depois vem, às vezes me manda mensagem no WhatsApp, me manda mensagem no Instagram, fala um monte de coisa. Eu fico tão feliz, assim, de saber que é possível mesmo entender as coisas que estão sendo ditas aqui, entender as propostas de evolução, de aprendizado e tudo mais, porque tem hora que, como eu falei, eu mesmo assisto, e assim, eu sei que tem muita coisa aqui que é praticamente uma aula, né? E não é nenhuma aula minha, é uma coisa que eu venho trazendo, claro, a partir de toda a minha bagagem também, mas eu venho trazendo muita mensagem de coisas que eu vou captando intuitivamente aqui, aí eu vejo, e eu encaixo isso com o meu conhecimento, e eu trago isso pra cá, e aí eu acho lindo quando as pessoas vêm, né, me dão bons feedbacks assim, eu me sinto muito feliz mesmo, porque isso me dá uma motivação pra eu saber que eu realmente estou no caminho certo também. E é um pouco essa a questão que vai ser importante para esse restante de lunação, porque a gente vai se preparar para uma lua nova, então é entender assim, o que você está recebendo também de sinais do universo, o que você está recebendo de
de referências, às vezes, que vem uma outra pessoa e te fala, ou então, eu sinto que é alguma coisa, principalmente, que vem de fora, tá? Alguma coisa que chega até você e que fala, olha, é por aí, sabe, vai. E aí, então, isso te dá aquela segurança, sabe, te dá aquela autoconfiança para você poder, depois, na próxima lua, plantar novas sementes e saber que aquilo vai germinar para poder contribuir ainda mais para o processo do que você já está fazendo. Então tem muita coisa envolvida mesmo em todos os processos de cada pessoa, né? Você na sua vida, tem muita coisa envolvida na sua vida. Tem muitos processos que você viveu, você tem toda uma história, você tem todo um campo espiritual, multidimensional junto com você também. Eu tenho o meu. A outra pessoa que pode estar com você, né, às vezes o seu parceiro, sua parceira, também tem. Seu filho, sua filha, também. Seu pai, sua mãe, também. Olha, é tanta energia que a gente tem à nossa volta, mas a gente sofre tanto condicionamento pra gente olhar só pro que tá aqui agora no plano da matéria, que a gente inconscientemente está interagindo com esses campos o tempo todo, e aí a gente às vezes se perde na vida em algumas coisas, simplesmente porque a gente não tem consciência de que tá um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E não é que a gente precise prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, mas apenas ter consciência de que a gente está numa frequência, por assim dizer, de mergulho em um monte de energia coletiva ao mesmo tempo, além das nossas energias individuais, só isso já ajuda a gente poder ter um pouquinho mais de discernimento e de dizer, pera lá, não tô achando isso muito normal, será que isso é meu mesmo? Isso é uma questão para refletir, porque às vezes a gente absorve coisas dos outros. E principalmente com esse tanto de energia de água no céu, é muito provável que a gente acabe absorvendo alguma coisa de uma outra pessoa e que aquilo acabe falando assim, nossa, ai, tá doendo. E aí você achar que é seu. Você achar que é uma coisa que, ai, porque aconteceu e porque aí, não sei. Nem vou querer dar exemplo nisso daqui, que é pra já não condicionar em nada. Mas qualquer coisa que aconteça, você pode absorver, você pode começar a sentir uma tristeza, uma angústia, ou às vezes até uma felicidade, por que não? Mas que está no campo coletivo. Às vezes é um campo coletivo mais amplo, às vezes é o campo coletivo à sua volta, mas a questão é que tem esses campos interagindo uns com os outros, e aí você, de repente, começa a sentir alguma coisa, você fala, nossa, tô sentindo isso, não sei o que, tá esquisito, porque, não sei, não tem motivo para eu estar assim. Então você pode se perguntar, mesmo, fechar os olhos, entrar na frequência alfa das ondas cerebrais, que é uma frequência de mais concentração, e perguntar mesmo, numa conexão com o seu eu superior, alguma coisa, de onde está vindo isso? Ou mesmo, qual é o propósito disso? Porque aqui, como a gente tem Mercúrio, então esse estímulo racional vai ser importante também. Então não é só meditar e de repente pegar no sono, né? É meditar e realmente olhar e falar, qual é o propósito disso? Então, o que eu preciso entender? O que eu preciso aprender? Ah, tá bom. Então é isso. Entendi. Então vamos trabalhar junto com essa energia, vamos fazer algo de bom com isso. E aí é tomar a decisão consciente e racional também de fazer alguma coisa, de seguir por um determinado caminho, numa determinada direção, qualquer coisa que seja. Mas a questão é isso, né? A gente tem muitos movimentos no céu, assim, o mapa tá uma bagunça, assim, tem muito aspecto, tem muita coisa, mas em essência o que eu percebi de bastante mudança foi realmente esse triângulo de água, por isso que eu foquei mais nele para falar aqui, e a oposição de Lilith com Plutão. Então, processos de cura, questões que a gente realmente precisa processar, não é bom fugir. É bom a gente enfrentar mesmo as questões que estão no nosso emocional, principalmente, as questões de trauma, as questões de infância, tudo aquilo que eu já estava falando quando eu estava falando da Lilith. Tudo isso que está sendo processado agora, é importante que seja processado e que até o final da alunação você consiga pelo menos entender que se de repente você pode estar sentindo alguma coisa e que não é seu para agora, mas de repente já foi seu. Já foi parte de um trauma, já foi parte de uma outra experiência que você viveu, às vezes em uma outra encarnação. E aí aquilo ainda está no seu campo, e aí não é que é seu porque é o que você precisa viver agora. É seu porque faz parte do seu campo. Mas não é o que você precisa viver agora. E aí, enquanto você vibra em ressonância também com essas coisas que, na verdade, não deveriam estar influenciando a sua vida nesse momento, você perde tempo e se desgasta processando uma energia que, na verdade, não é o ideal que ela seja processada agora. Porque, justamente, é uma coisa que, às vezes, está muito distante. E tem energias que vêm como interferência mesmo. Apesar de falar, nada é por acaso, se você está sentindo essa energia, é porque agora é o momento para processar, né, tal. Sim, a gente tem que levar isso em consideração também. Se está aparecendo agora, também não é por acaso. Mas a questão é
que não é porque está aparecendo agora que significa que é uma coisa que você precisa agregar na sua vida a ponto de você levar isso com você. É isso que eu quero dizer com toda essa mensagem que está vindo aqui nesse final. Que é, porque veio, então beleza, vamos processar? Vamos processar. Então é processa e manda embora. Não é processa e aí você fica com aquilo esperando a próxima dor que vai vir a partir daquela ressonância que você está em conexão com alguma coisa que você já viveu. Entendeu? Então assim, eu sei que tem alguns conceitos aqui que podem ser um pouco complicados, como eu falei. Tem algumas coisas que são desafiadoras, intelectualmente falando, porque o nosso cérebro é 3D aqui, a nossa mente não é, mas o cérebro é. Então a gente tem toda uma demora para poder processar cognitivamente algumas informações. E como eu falei, até para mim, quando eu assisto os vídeos, algumas coisas têm alguns conceitos que eu vou falando conforme vem, e depois eu uso, às vezes, os meus próprios vídeos como fonte de estudo em algumas coisas, porque tem coisas que eu vou falando e coisas que a gente vai elaborando em conceitos, e que, assim, às vezes não dá para entender na hora. Então, conforme você vai assistindo os vídeos, conforme você, às vezes, repete alguma coisa, fica mais fácil de você conseguir fazer os cliques, né? Você encaixar as informaçõezinhas para a coisa poder ter um pouco mais de coerência. Porque tem coisas, principalmente quando a gente está com muita energia de água, que ficam dispersas mesmo. E eu me senti um pouco disperso ao longo desse vídeo. Eu não sei como é que vai ficar depois, na lógica, e depois quando eu for assistir, como é que eu vou me sentir. Eu já falei pro pessoal até que participa das magias comigo, que os vídeos e os áudios que eu mando lá e tudo mais, é tudo como se fosse pra colocar a cabeça, né, a mente, o cérebro, numa frequência, assim, praticamente como uma hipnose. Você ouve o que você tem condição de ouvir, você entende o que você tem condição de entender, você processa o que você tem condição de processar, e tá tudo bem, tá tudo certo. Se tem alguma coisa que eu falei que você não ouviu, então talvez é porque isso não fosse fazer diferença pra sua vida, sabe? Então é por isso que eu não me preocupo muito também com como eu faço todo o processo aqui, né, editar vídeo, essa coisa toda, eu não me preocupo com a retenção do público, porque realmente, assim, eu quero que quem esteja aqui esteja realmente comprando aqui comigo, né, essa ideia, né, e essa proposta de estar aqui e fazer esse exercício de reflexão, né, porque refletir, ficar filosofando aqui, né, falando de astrologia, mas para quem me acompanha aqui há mais tempo já percebeu que eu adoro dar umas filosofadas, assim, né, eu fico falando e eu dou umas devagadas de vez em quando, mas eu sempre pego aqui uma abstração de pensamento e depois eu amarro com alguma coisa que está aqui, porque a equipe espiritual vai elaborando os conceitos, e aí com o conhecimento racional eu vou tentando trazer isso, né, da melhor maneira, para isso poder fazer um pouco de sentido. Então espero que eu esteja conseguindo cumprir com essa proposta, né, espero que tenha dado para entender, que você tenha conseguido acompanhar, e enfim, é isso que a gente tem aqui para essa reflexão, basicamente, tem bastante coisa, teria muito mais, na verdade, para eu falar a respeito dessa lua e a respeito desse fechamento de lunação, conclusão de temporada de eclipses, mas a gente está aqui com muito tempo à nossa disposição para poder, enfim, ir elaborando as coisas aos poucos, não precisamos ficar nos atropelando e falando um monte de coisa, muito mais do que o necessário. Eu gosto de deixar esses vídeos aqui na faixa de 30 minutos, que é justamente um tempo saudável para a gente poder fazer um bom processamento e não sobrecarregar demais o nosso campo mental também. Então é isso mesmo, eu espero que você tenha conseguido acompanhar, que tenha dado para entender, que você tenha gostado e que tenha sido um vídeo que possa ter agregado para você na sua vida. E se você gostou, eu peço por gentileza que você deixe um comentário, interaja com o vídeo, deixe uma curtida, compartilha com alguém, porque é muito importante isso para a plataforma. A gente está trabalhando com robozinhos, então para esse trabalho poder continuar acontecendo aqui de uma forma gratuita, a plataforma precisa colaborar comigo, e para ela colaborar comigo, você também precisa colaborar com a plataforma e comigo também, tá? Então, por gentileza, deixa aqui um engajamento no vídeo, e a gente se vê no próximo. Espero que você tenha um fechamento de lunação maravilhoso, que seja realmente um processo muito rico para você, e que você possa tirar muita coisa boa de todo esse processamento de energia de eclipses que nós estamos passando agora. Então é isso, gratidão a você por você ter se permitido estar aqui comigo e vejo você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.